Gente, deu um probleminha no vídeo anterior, então vamos retornar aqui o nosso estudo sobre o amor. E eu deixei esse vídeo anterior como introdução, tá bom? Então é importante que você veja, tá? Então vamos retornar aqui. Olha só, como eu estava falando, no hebraico pictográfico, a palavra amor, ahavá, significa o quê? O líder forte revela o que há no interior da casa. E no hebraico moderno nós entendemos que o amor significa dar. Eu vou só afirmar essa questão aqui, porque o pensamento hebraico não é sobre você receber, e sim sobre você dar. O Aleph é a primeira letra, então é sobre um dar para o outro, ok? Então, vamos aqui falar só, voltando aqui sobre a pictografia. O que nós entendemos aqui a respeito disso? Esse líder forte é o eterno, tá? Porque dele procede o amor, né? Se nós somos a sua criação e ele o criador, então dele procede o amor. E o que ele quer nos revelar aqui com essa palavra amor, tá? É isso que a gente vai buscar saber agora. Eu dei uma olhadinha, né? Eu estava buscando informações a respeito sobre esse assunto, estudando, e eu entendi que no hebraico essa palavra amor, ela tem uma associação. Imagina aí uma árvore que tem os seus ramos, tudo interligados, né? Faz parte da árvore os ramos dela. Então, olha só, quando um judeu pensa em amor, ele também pensa em outras palavras. Eu escrevi elas aqui em hebraico, tá? Eu vou agora passar ali pro cantinho do computador pra gente falar um pouquinho sobre elas, ok? Então, deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre elas. Depois eu arrumo o celular para vocês verem aqui o meu rosto, pra gente continuar. Então, a primeira aqui, que nós temos que é conectada ao amor, né? É a Hashamim. E aqui eu escrevi, né? Ela significa misericórdia, compaixão. A segunda é Shefet e significa objeto. É um objeto de desejo, de vontade, de querer, tá? A terceira é Hatsa, eu não sei se é assim que fala, mas significa procurado, correr em busca, tá? Fazer correr, tá? Aqui nós temos a Shedba, a rede, e significa deleite, alegrar-se, uma sensação de sentimento aprazível, legal? E aqui nós temos a próxima é a Heu, significa ver, observar, entender. Aqui nós temos a Riva, significa afeição, afeto. Temos Yaldi, que significa amigo, amado, querido, trabalhar a amizade, legal? E aqui nós temos a Chesed, a última, que significa graça, bondade, benevolência, fazer caridade. Então, olha só, agora eu vou virar o celular aqui pra mim, pra gente continuar, tá? Porque eu montei aqui esse estudo no computador, porque eu não queria deixar nada incompleto, sem falar com você. E vamos voltar aqui baseado nessa compreensão aqui que eu acabei de dizer, né? O hebraico, ele conecta a palavra amor a várias outras palavras aqui que a gente acabou de falar sobre elas. E eu queria que você observasse aqui, nessas palavras que a gente acabou de falar, você pode até dar uma olhadinha depois aí no vídeo, né, que elas estão escritas aí, você não está vendo agora,
Mas, olha só, misericórdia, objeto de desejo, correr em busca, alegrar-se, né? Deleite, observar, entender, afeto, afeição, amigo, trabalhar amizade, bondade, fazer caridade, todas essas coisas, a gente pode resumir em uma palavra só, que significa o quê? Que palavra é essa? Te fez lembrar alguma coisa? Relacionamento, beleza? E então o que nós entendemos? Que o amor, ele também quer nos emitir uma mensagem de relacionamento, um relacionamento íntimo, né? Porque aqui nós temos uma casa e a nossa casa é um lugar privado, né? Íntimo. E então é um relacionamento de intimidade, mas também de amizade, né? É um relacionamento. Então nós temos que entender que um relacionamento ele vai nos exigir um trabalho, né? Porque nós sabemos que nós não construímos um relacionamento sem ter algum empenho, alguma dedicação, né? E então, assim, essas palavras nos mostram que o amor emite uma mensagem que é um relacionamento a ser construído, né? E eu queria agora, vamos fazer correr aqui o estudo. Baseado nessa compreensão, nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 a 5, e o Eterno diz assim: Ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um só. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E aí, você reparou que esse todo, todas, aí é bem significativo? Por quê? Porque se o Eterno é a origem, é a força, o líder forte, né, a fonte de amor, então assim se exige que a Ele nós amemos com todo o nosso ser, ok? Porque se há uma fonte nós vamos beber dela, quanto mais perto dessa fonte nós estivermos, mais ela nos saciará, não é verdade? E mais também dependente dela nós nos tornaremos, ok? Então, essa exigência do Eterno é de que a Ele, como essa fonte de origem, a Ele nós devemos amar com todo o nosso ser. Legal? Então, olha só. Yeshua também disse o seguinte. Ele foi perguntado, né? Vocês vão se lembrar dessa passagem, qual dos mandamentos é o mais importante, e ele citou 2. Algumas pessoas dizem que isso foi um resumo, né? Mas tá escrito como, realmente ele explicou como o mais importante, os mais importantes, né? E Yeshua disse assim: a mais importante ordem, né, que o Eterno deu é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, e você deve amar a Adonai, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com toda a tua força. E a segunda importante é esta: ame o próximo como a si mesmo. Essas referências é baseado em Deuteronômio 6, 4, 5 e ame o próximo como a si mesmo, Levítico 19, versículo 18. Não existe ordem maior que estas. Esse texto de Yeshua eu tirei aqui lá do Novo Testamento, né, que nós conhecemos, está em Marcos 12, versículo 29 a 31. Então, o que nós entendemos quanto ao amor de Deus, quanto ao amor a Deus, o Eterno? É que nós devemos amá-lo,
com todo o nosso ser. E enquanto ao amor ao próximo, é que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos, ok? E aí, você prestou atenção? Como é que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo? Aí tem uma condição, tá? Uma situação condicional. Por quê? Porque para eu amar o próximo, primeiro eu tenho que amar a quem? A mim mesmo, ok? E como é que a gente faz para amar alguém? A gente acabou de falar aqui sobre relacionamento, né? Quando nós nos relacionamos com alguém e nós praticamos todas essas coisas, olha, misericórdia, nós desejamos estar junto a essa pessoa, nós procuramos, corremos em busca de estar com essa pessoa, nós temos alegria, deleite na presença dela, nós passamos a observar, a entender os gostos, vontades, o que ela gosta, como ela é, o que ela pensa, né? O que ela sente. Nós passamos a ter afeto por essa pessoa, ela se torna nossa amiga, nós estamos construindo uma amizade, eu ajo com bondade em relação a ela, presenteio, né, a uma situação. Então, olha só, tudo isso nós fazemos em um relacionamento e passamos a amar essa pessoa. Mas aqui no caso do amor ao próximo, quem nós devemos amar primeiro? A nós mesmos. Então, com quem nós devemos nos relacionar primeiro? Conosco, ok? E isso é importantíssimo. Por quê? Porque se você não se relaciona com você, você não vai se conhecer. Se você não se conhecer, você não vai se amar. E se você não se amar, você não vai amar o próximo. Por quê? Porque como é que você pode dar uma parte de você que você ama ao outro? Vamos entender assim, o amor ao próximo. O amor ao próximo, você investe algo que você ama, que você aprecia em você, em outra pessoa. Você está dando a outra pessoa uma parte de você que você ama. Mas como você vai dar algo de você que você ama se você não sabe o que você ama em você? Você está começando a entender a gravidade da coisa? Então, assim, é muito importante que você se relacione consigo mesmo, que você conheça a si mesmo, que você ame-se a si mesmo. E isso, eu acho que é uma observação que você deve fazer de ter um tempo para você, né? A gente está num mundo muito corrido e a gente às vezes fica sobrecarregado de informações, de atividades, de muitas coisas, mas a gente realmente precisa tirar um tempo para construir essa amizade conosco, para nos conhecer, para nos descobrir. E tem uma coisa bem interessante nisso daí, porque eu tenho experimentado isso. Quanto mais você busca o conhecimento de si, mais você vai encontrar o Criador em você. Ele está em tudo. Então, quer conhecer a Deus? Busque conhecer a si mesmo. E aí você vai encontrá-lo. Ok? Até porque Ele é a origem de todas as coisas. E nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, com certeza, você vai encontrá-lo. Amém? Eu quero seguir aqui em relação ao amor ao próximo. Tem uma coisa que é bem difícil aqui na compreensão de muita gente. Por não entender que os seus sentimentos, eles não são tão importantes como você pensa. Eu não estou dizendo que não são importantes, mas assim, vamos colocar ele em uma questão de balança, eles não, os seus sentimentos não é tudo, ok? Então, olha só, vamos entender uma coisa. Quando você busca o conhecimento sobre si mesmo, você vai entender que você é o quê? Corpo, alma e espírito, ok? E sobre
sobre o corpo, nós devemos entender uma coisa. Que a Bíblia fala muito sobre o seu coração, né? Coração, quando a palavra de Deus fala, ela está a palavra está associando a sua mente, a sua razão, né? Mas você sabia que os seus sentimentos, aqui no seu cérebro, há um centro, e esse centro se encontra as suas emoções, os seus sentimentos, isso mesmo. Se você for buscar conhecimento sobre essa parte, você vai entender. Então, a gente vai também entender alguns versículos que o Eterno nos chama a atenção sobre não odiar o seu irmão no seu coração. E aí, gente, o que acontece? Por que não odiar o seu irmão no seu coração? Porque suas emoções ficam aqui na sua mente, ok? É o centro dos seus sentimentos. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu busquei informações sobre isso, então olha só. Como acontece aqui nesse ser humano? Você ouve uma palavra ou você vê algo, né? E aí isso gera um pensamento, e esse pensamento gera um sentimento, e do sentimento um comportamento, e do comportamento um resultado, uma consequência, ok? Então, grave aí isso daí para você entender como você, ser humano, funciona. Mas, olha só, o que eu quero que você entenda, eu vou colocar aqui, é que você não foi criado, subjugado pelas suas emoções, ok? Eu falei agora de corpo, né? Coração, mente, e sobre os sentimentos, mas o que acontece? A gente tem que entender que nós temos a capacidade de dominar os nossos sentimentos e agir da maneira correta, esperada pelo Eterno, tá bom? Vamos aqui, eu vou ler alguns versículos para vocês. Para você entender. Deixa eu só falar uma coisa. Quanto à intensidade do amor, né? Nós sabemos que nós podemos amar mais alguém e menos outra pessoa, tá? Eu vou só citar aqui um versículo que está em Gênesis 29, 30. E em relação a Jacó, né? E a Raquel e a Leia, e fala assim: por isso não só Jacó deitou-se com Raquel, como também amou mais Raquel que Leia. Então ele serviu a Labão outros 7 anos. Aqui você tem que entender, ele amou em sentimentos? Não, em parte, né? Porque o que nós vemos aqui nessa conexão de amor? Que o amor, ele tem sentimentos, mas ele tem também atitudes racionais. Legal? Isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque o amor não é só um sentimento. Por quê? Porque nós não somos constituídos só de sentimentos. Nós temos a razão, né? Somos seres também racionais. Somos seres racionais e seres emocionais. Então, assim também nós temos que compreender o amor. Ele exige sentimentos, você tem aqui afeições, tem alegrias, né? Dentro dessas conexões aqui que nós fizemos com o amor, mas nós temos também a razão, que vai nos exigir tomar atitudes corretas, ok? Então, olha só, aqui nesse versículo nós temos que entender que Jacó se dedicou a agir em amor mais em relação a Raquel do que a Leia, entende? Até porque lembra que eu falei que o hebraico, ele não tem os sentimentos como uma coisa abstrata e sim concreta, então ele demonstrou ações de amor muito mais a Raquel do que a Leia, ok? Não só o sentimento. E o que eu quero dizer? Nós sentimos, claro, nós não temos como separar o nosso ser, né? Deixar de sentir, de sentir as emoções, de provar os sentimentos.
Mas nós temos que entender que nós não somos só constituídos de sentimentos. Nós temos a razão, ok? Então, olha só. Vou passar aqui. O que nós podemos entender disso? Que pela razão nós temos capacidade de amar, ainda que tenhamos pouco sentimento, vamos dizer. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Porque Yeshua declarou que nós devemos amar os nossos inimigos, né? As pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos ferem, as pessoas que nos difamam, que querem o nosso mal e não só demonstram esse sentimento, mas também agem assim em relação a nós. E aí, eu falei que é uma difícil compreensão para muitas pessoas, por quê? Porque se nós entendermos o amor somente como sentimento, nós não entenderemos mesmo. Mas se nós entendermos o amor assim, com a compreensão hebraica, de que ele é sentimento mais razão, né? Porque nós também somos assim, né? Seres emocionais e irracionais. Aí sim nós poderemos entender que nós podemos amar o nosso inimigo, tá bom? Imagina uma balança, gente. Eu pego o amor, né? E divido em 2 pesos nessa balança. Uma parte são sentimento, outra parte é a razão. Vamos dizer que em relação aos nossos inimigos, esses sentimentos vão estar lá 2 quilos. Ou às vezes até menos, né? Algumas gramas, algumas pessoas aí. Mas em relação à razão, tá lá 10 quilos na balança, tá? Vamos entender. E aí, o que isso quer dizer? Que ainda que eu tenha pouco sentimento por aquela pessoa, mesmo assim eu tenho a capacidade de amá-la através da razão, agindo da forma correta que o Eterno espera. E aí eu coloquei aqui alguns versículos para a gente fazer uma meditação. E depois eu posso até colocar na descrição, quem quiser, tá? Se você quiser deixar o seu comentário, me pedir, eu repasso esses versículos todos. Eu não tenho como passar agora, né? Porque o quadro aqui tá cheio, mas depois quem pedir eu passo. Então, olha só. O primeiro tá em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 4 a 5. E tá escrito assim: se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sobre o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Outro versículo está em Provérbios, capítulo 24, versículo 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Provérbios 20, 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Eterno e ele dará a vitória a você. Levítico 19, 18. Não se vinguem. Outra passagem de Provérbios. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará a você. Então, olha só, através de todos esses versículos, nós vemos que a instrução do Eterno quanto às nossas ações corretas em relação aos nossos inimigos, né? As pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal, ok? Então, baseado nisso, o Eterno, eu creio que Yeshua disse, ame o seu inimigo. Porque você tem essa capacidade. É quando você tem a capacidade, o domínio sobre os seus sentimentos, deixar ele de lado para fazer o que é correto, ok? Então aqui nós vimos, devemos ter misericórdia em relação
aos bens dele, né? Não desprezar, não passar longe se você viu um bem perdido e devolver. Nós vemos que nós não devemos nos alegrar com a derrota, com o fracasso, com o juízo, assim, se a gente julgar que Deus teve em relação àquela pessoa, entendeu? Nós devemos demonstrar a nossa bondade, né, com ações, alimentando, dando de beber, né, sendo hospitaleiros a essa pessoa. Isso vai trazer o quê? Uma vergonha, né? Aqui a palavra diz como brasa sobre sua cabeça. Por quê? Porque ele vai se sentir envergonhado. Por quê? Você quer humilhar ele assim, fazendo para ele se sentir humilhado? Claro que não, mas isso é uma ordem natural de vitória do bem contra o mal, ok? Por isso que também lá em Provérbios diz o quê? Que nós não devemos fazer o mal, pagar o mal com o mal, né? Devemos procurar o bem. Uma coisa aqui também em relação a isso, gente, olha só. O que tem dentro da sua casa, tá? Se você faz parte da família de Deus, se você está vendo aqui que Ele está revelando o que tem dentro da casa dele, e você diz que você é filho dele, o que tem dentro dessa casa? Não são todas essas coisas aqui? Misericórdia, bondade, alegria, sentimentos bons, tudo. Porque Deus é amor. Então, como que você pode se dedicar, ter prazer no mal, a fazer o mal, querer agir com vingança? Aliás, existe também esse mandamento do Eterno de que nós não temos que nos vingar, tá lá em Levítico 19 também. Depois você pode dar uma olhadinha. Então, assim, se você quer obedecer ao Eterno, você tem que começar a ver o que tem dentro da sua casa, o que tem dentro do seu coração, tá? E começar a buscar realmente a mudar a mente, se corrigir, né? Buscar do Eterno essa correção. A palavra também diz que Ele corrige a quem ama. Se você estiver disposto a obedecê-lo, a fazer parte dessa família, é claro que Ele vai ser o primeiro a te ajudar nesse trabalho, né? Antes que os homens. Então, assim, nós devemos fazer uma análise. O que está dentro da minha casa? Tem essas coisas aqui, ou eu tenho egoísmo, eu tenho maldade, eu tenho vingança? Porque senão, gente, está errado. Isso não é o que tem na casa do Eterno, no interior do Eterno. Legal? Então, assim, vamos prosseguir aqui. Eu quero só mostrar um versículo também aqui para vocês sobre Caim. Está lá em Gênesis 4, versículos 6 e 7. Né? Olha só, eu quero mostrar para vocês que mesmo depois do pecado, nós recebemos essa capacidade do Eterno de dominar os nossos sentimentos. Ok? De não sermos dominados por eles. Tá bom? Porque se você está sobre o domínio do Eterno, do Espírito do Eterno, do nosso Pai Celeste, Ele nos dá a condição de, frear a nossa ira, frear a nossa raiva e, colocar ela no cantinho, nos dominar e tomar a atitude correta, ok? Então tá assim, Gênesis 4, versículos 6 a 7. E o Eterno disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se puderes suportar isto bem, ser-te-á perdoado, mas se não, na porta jaz o pecado, e faze-te pecar, e fazer-te pecar é o teu desejo, mas tu podes dominá-lo. Gente, não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Eterno está nos dizendo. Se nós pudermos suportar, sabe, os sentimentos, as emoções negativas, né? Porque aqui nós estamos falando sobre o inimigo, então estamos aqui falando de sentimentos bons em relação ao inimigo, são os sentimentos maus que nos assolam. Se nós pudermos suportar, nós não pecaremos, nós poderemos dominá-los,
Porque lembra a ordem que eu falei? A palavra, né? Nós ouvimos uma palavra, nós vemos algo, isso gera um pensamento e a guerra começa ali, no pensamento, né? Porque ali é que você vai ter que lutar contra os sentimentos, contra os pensamentos ruins, para que não gerem, que não alimentem sentimentos ruins e emoções negativas, para que não gere uma ação, um comportamento, né? E que tenha consequências desastrosas, porque nós sabemos que todo pecado, todo comportamento destituído da instrução, das escrituras, do ensino do Eterno, da sua Torá, vai nos levar ao desastre, a mortes, né? E a consequências ruins. E não é isso que a gente quer. Claro que ninguém quer o mal para si mesmo, né? Então vamos observar essas coisas, né? Buscar do Eterno compreender todas essas coisas. Eu não ia falar sobre isso, não aqui nesse tema amor, mas ontem mesmo eu observei que é muito necessário, tá totalmente ligado, que é o quê? A gente acabou de falar de amor ao inimigo e está conectado também nisso, o que? A mágoa, a necessidade de perdoar, ok? E isso, nossa, é uma dificuldade enorme para muita gente, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Todos nós concordamos que a raiz do orgulho se chama o quê? Ego, né? E aí eu queria te chamar a atenção, por que você acha que é tão difícil perdoar prontamente, né? Porque tem gente que até consegue perdoar depois de um tempo, mas não imediatamente, né? Fica ali cultivando ali um tempo ainda. Então, olha só, a respeito desse assunto, há 2 mensagens de sinalização que são emitidas através dessa pessoa que se diz incapaz de perdoar, que ela não quer perdoar, ela está se recusando a perdoar. E a primeira mensagem que ela está emitindo é o quê? Que ela não se ama. É como se ela estivesse dizendo, eu não me amo. Sabe? Ao mesmo tempo que ela diz, eu não perdoo, ela está dizendo, eu não me amo. Por quê? Vamos lembrar aqui de todo o conceito de amor ao próximo que a gente falou, né? De que amor, é aqui conectado com todas essas coisas, misericórdia, né? Bondade, alegria, observar, entender, afeto, tudo, né? E o amor está conectado com essas coisas. E a gente entendeu que o amor procede de Deus. Primeira pessoa que a gente tem que amar. Primeiro ser que a gente tem que amar. Depois amar a nós mesmos, para depois amar o outro, ok? Então, se ela está dizendo, eu me recuso a perdoar, é porque ela está dizendo o quê? Eu não amo a Deus, eu não amo a mim mesmo